Vou citar um exemplo aqui, ainda sobre prova, que nós tivemos um caso muito importante e muito interessante no escritório, relacionado a perícias. Tem uma audiência, ela é de agosto do ano passado. A maioria dos comentários lá no vídeo são assim: nossa, que juíza ríspida, nossa, que juíza irritante, nossa, que pessoa mal educada, etc, etc. Por quê? Porque é o jeito dessa magistrada agir, ela sempre faz isso. Todas as audiências que eu tenho dela, infelizmente ou felizmente, todas eu tenho algum embate com ela. Porque é o jeito da pessoa. Ela não parece que não tem muita paciência para fazer audiência, não. Mas muito bem. O que é que foi o contexto? Nós fizemos a perícia nesse processo de insalubridade, periculosidade e perícia médica. A insalubridade e periculosidade nós perdemos no laudo. Qual que foi o cenário? O cenário foi que o reclamante, esse reclamante em si, ele era inclusive da CIPA da empresa. É aquele sujeito que eu tenho certeza absoluta. Ele ficou toda a diligência pericial pentelhando o perito. Eu tenho certeza absoluta. Ele não deixou de falar nada. Porque sempre, e aqui uma dúvida que acontece, se o advogado deve comparecer na perícia, se o advogado deve acompanhar o seu cliente na perícia, para evitar algum tipo de excesso do perito, enfim. Eu já há algum tempo não acompanho perícia. Eu converso com o meu cliente antes, passo todas as coordenadas de como acontece a perícia, tudo que ele me contou está na petição inicial, e ele vai com todas essas informações. Mando uma cópia sobre a realidade fática dele, ele está bem preparado. Se ele quer alguém para acompanhar de maneira ativa na diligência pericial, senhores, tem que ser um assistente técnico. O advogado, quando ele vai, ele tem que entrar mais ou menos mudo e sair calado. Ele não pode ter participação ativa na diligência, sob pena, inclusive, do perito chamar a atenção dele. Não que não aconteça, claro que acontece, mas eu estou falando de minha experiência. Especialmente no início da profissão, eu acompanhei, foram muitas diligências. Porque no início da minha profissão, eu fui correspondente de um grande escritório, inclusive de São Paulo, tinha muitas demandas aqui, eu acompanhei várias diligências. Algumas fiquei do lado de fora, porque esqueceram de requerer que o advogado acompanhasse a audiência, acompanhasse a perícia em audiência. Então, uma dica já. Se faz sentido você comparecer com um cliente especial, enfim, faça o requerimento em audiência e o juiz vai deferir. Ponto. Você tem a salvaguarda de entrar em um ambiente privado da empresa. Independente de discussão aqui, gente, doutrinária, artigo, vamos para a prática. A prática é que normalmente a empresa não vai deixar, se não tiver autorização do juiz, não vai deixar entrar. Ah, mas eu sou advogado, pode criar aquela confusão, pode chamar a polícia, você só vai se desgastar. Então tome esse cuidado antes, em audiência faça o requerimento. Inclusive já aconteceu comigo, de juiz chegar para mim e falar: doutor, sério mesmo? Só vai criar uma animosidade lá e tudo. Então alguns juízes até que tentam convencer você a não comparecer. Mas se você tiver certo que faz sentido você comparecer, faça o requerimento. Aí você vai comparecer. Mas muito bem, voltando ao nosso caso. Então esse cliente, eu tinha certeza, ele sabia mais do que qualquer um de todas as informações que ele tinha que prestar para o perito. E ele compareceu. E já o sentimento dele, acabou a perícia, ele me ligou. Falou: ô Leonardo, falei: ô, quase que eu falei o nome dele. Ô fulano, e aí? Falou: ó, Leonardo, sei não.
perito amiguinho lá da parte contrária, não foi nas áreas que eu trabalhei, não quis saber de nada, foi na hora do almoço na empresa, nada estava funcionando, nem uma máquina, nada, tinha nada. Falou, fulano, e com relação a lá o combustível, né, que você fazia, né, você colocava combustível nas máquinas e tudo, nem foi lá, só tirou foto de longe. Muito bem. Aí veio o laudo pericial. Quando veio o laudo pericial, o mesmo sentimento. Ele não foi nas áreas, ele não fez a perícia adequada, ele não respondeu adequadamente os quesitos. Então começou uma sanha nossa. Qual que foi a sanha? A sanha de impugnar o laudo pericial. Então põe em mente, qual que é o melhor cenário de você impugnar um laudo pericial? Qual que é a dica que você tem que impugnar o laudo pericial? Você tem que impugnar a parte fática do laudo pericial. Então, se tem algum equívoco na narrativa do perito, se tem algum equívoco quando o perito cita que o fulano ficou tantos minutos na área tal, tantos minutos na área tal, fez essa atividade, não fez a outra, é na impugnação do laudo pericial, você, como advogado, você vai produzir essa peça, impugnando as atividades. Por que, Leonardo? Porque você abre uma possibilidade para você, em instrução, você produzir prova oral contra o que o perito disse. Porque o perito, sabemos bem, é de confiança do juízo. Então, se você não impugnar expressamente e fizer prova, vai valer para o juiz, a maioria das vezes, o que o perito esclareceu no laudo. Então, aquela que muitos agem, faz uma petição de juntada, anexo a impugnação do assistente técnico. Isso, o juiz, se não quiser nem ler o parecer do seu assistente técnico, ele nem leia, ele nem vai ler. Você, como advogado, você vai impugnar o laudo. Se você quiser constar o parecer técnico de algum assistente, na sua petição vai vir, porque o assistente técnico, qual que é o sentido dele? Ele vai impugnar, sim, a parte técnica. Nós, via de regra, nós não vamos ter condição de impugnar a parte técnica de um laudo. Mas a parte fática eu tenho, porque eu tenho o meu cliente, que ele me contou, e ele foi lá fazer a perícia. Então, qual que foi o contexto disso? Por exemplo, esse reclamante, além das funções na oficina, ele trabalhava no lava-jato da empresa e ele fazia o abastecimento de máquinas dessa empresa. E o perito foi categórico no laudo. Ele não fazia essas atividades. E eu peticionando, falei, excelência, o perito não cumpriu sua obrigação. O perito é evasivo. A perícia tem que ser repetida, tem que ser complementada. Não fez o seu trabalho de maneira adequada, excelência. As atividades do reclamante não estão especificadas no laudo. Impugnei 1, 2, 3 vezes nesse sentido. O juiz simplesmente abriu a vista para o perito mantinha a mesma conclusão. Solicitei a destituição, indeferido, protesto. E assim foi. Até que na audiência, ouvi 2 testemunhas, além da testemunha da reclamada. Fiz novamente nas perguntas, vocês, se ainda não viram, né? Sugiro que vejam também. Nas perguntas, eu refiz o laudo do perito. O que fulano fazia? Fazia isso. Ele trabalhava no setor tal? Trabalhava. Trabalhava no setor tal? Trabalhava. E fazia atividade de abastecimento? Fazia. Isso eu fiz. Com a primeira testemunha, com a segunda testemunha. E quando teve a testemunha da reclamada, a juíza até me questionou no momento da audiência, eu queria perguntar para ele ainda confirmou, ele ainda me ajudou.
E aí, depois de encerrada a colheita ali de depoimentos, eu ia fazer alegações finais, e ela falou assim, não, doutor, o que você quer requerer? Aí eu fiz o requerimento de complementar a prova pericial, considerando os depoimentos das testemunhas. Veja só, a juíza ela se convenceu que o perito não fez direito o laudo, ela intimou o perito para ler a ata de audiência, para fazer o laudo pericial, refazer o laudo pericial, complementar o laudo pericial, considerando as atividades que ali estavam. Resultado, felizmente, a insalubridade em grau médio, pela umidade, já que ele fazia atividade de lava-jato, e a periculosidade, já que ele fazia o abastecimento de máquinas, cada máquina tinha lá a capacidade de 150, 200 litros, e fazia pelo menos de 5 máquinas ao dia. Porque eu não me dei por vencido durante todo o curso do processo. Eu impugnei as atividades do reclamante, impugnei a narrativa que o perito disse no laudo. Então, qual que é a dica disso? A dica, por mais que seja técnico, pega o laudo pericial, encaminhe para o seu cliente. Ô fulano, o perito está falando que você disse isso aqui. É verdade? Você vai confirmar. O seu cliente vai te ajudar. E nesse caso eu tinha convicção porque é um cliente que sabia bem o que ele tinha que fazer lá. Ele foi orientado e ele trabalhava na CIPA, ele sabia melhor do que qualquer um. Nesse sentido. Então, conseguimos o êxito nesse contexto. Como também tive audiência, já compartilhei no canal, que a juíza não se convenceu, não determinou a complementação do laudo. Mas a nossa obrigação, ela tem que ser feita. Tá? Então, em se tratando de audiência, de perícias para apuração de insalubridade, periculosidade especialmente, se atenham muito aos aspectos fáticos do laudo. Não façam simplesmente aquela impugnação genérica que você vê muitos colegas fazendo. Ah, já perdeu, já perdeu. Não é bem assim. Às vezes modifica. Mesmo o perito sendo de confiança do juiz, se você sustentar, depois vai uma audiência, sob o crivo do contraditório, ouvem-se testemunhas, as testemunhas deixam evidente que o perito não fez o trabalho dele bem feito. É bem possível que seja complementada essa perícia. E nesse caso nós tivemos êxito. Isso é um caso que eu estou contando, felizmente temos outros no escritório nesse sentido. Então, quando for o caso, se você achar conveniente, compareça, visando apuração de insalubridade e periculosidade. E, se for uma perícia médica, o advogado pode comparecer? O advogado pode acompanhar o seu cliente? O que vocês acham?